E aí pessoal, beleza? Vamos continuar fazendo nossa listinha, né? Movimento uniforme, essa é a nossa segunda questão, tá? Ela diz o seguinte: o móvel descreve o movimento sempre no mesmo sentido, num determinado referencial, percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela, tá? Então ele dá uma tabelinha, isso aí é muito parecido com a nossa primeira questão, né? Ele deu uma tabelinha aí, onde descreve aí o movimento numa determinada trajetória, né? No mesmo sentido. A tabelinha aí do tempo em segundos, tá? O espaço em metros, já no Sistema Internacional de Unidades, variando aí o tempo de 1 até 13 segundos, o espaço de 150 metros a 750 metros, tranquilo? São os dados aí iniciais. Tá? Ele dá um dado muito importante aí já no enunciado, né, pessoal? Ele diz que o móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempo iguais, tranquilo? Isso aí já caracteriza para a gente o movimento uniforme, beleza? Ele dá aí 4 letrinhas, né? A, B, C, D, e faz algumas perguntas. Aí vamos respondendo, tá? A nossa letra A, ele pergunta qual é a velocidade de escala média no intervalo de tempo entre 1 e 3 segundos, beleza? Então vamos lá, olha. A nossa letra A, ele pede qual é a velocidade média, beleza? No intervalo de 1 a 3 segundos. Tranquilo? Fácil, né, pessoal? A gente tem que a velocidade média ΔS sobre ΔT, né? A variação do espaço em função do tempo, né? ΔS sobre ΔT. E a gente viu que a variação do espaço é a sua medida final menos a sua medida inicial. A variação do tempo também é a sua medida final menos a sua inicial, tá? Ele pede aqui na tabela que a gente faça no intervalo entre 1 e 3, não é isso? 1 e 3 segundos, então a gente vai usar esse intervalozinho aqui, ó. 1 e 3 segundos, beleza? Tempo inicial, tempo final, espaço inicial, espaço final, tranquilo? Substituímos aqui na fórmula direta, olha, que é o meu espaço final, 250 metros, tranquilo? Qual é o meu inicial? 150. Isso dividido pela variação do tempo, né? Sua medida final menos a inicial. Como o intervalo que ele pediu é de 1 a 3 segundos, eu tenho o tempo final 3 e o inicial 1. Tranquilo? 3 menos 1. Isso vai me dar 250 menos 150, né? Vai me dar 100, tá? Dividido por 3 menos 1, 2. Isso aqui dá uma velocidade de 100 dividido por 2, 50 metros por segundo, beleza? Então a velocidade de escala média no intervalo entre 1 e 3 segundos, ó, a velocidade média no intervalo 1 e 3, 50 metros por segundo, beleza? Velocidade bem alta, né? Bem rápido aí, tranquilo? Ó, a letra B, qual é a velocidade de escala média no intervalo de tempo entre 5 e 13 segundos? Percebam que do mesmo jeito que a gente fez a letra A, tá? Vai fazer a letra B, porém com outro intervalo de tempo. Ele quer de 5 a 13, ó. Ele quer desse intervalo aqui, ó, 5 até 13, tranquilo? Quem é meu tempo inicial nesse caso? 5 segundos. Meu tempo final, 13 segundos. Quem é meu espaço inicial? 350 metros. Meu espaço final, 750 metros. Utilizo esse intervalo, tá? E vou achar aí a velocidade de escala média no intervalo de 5 até 13 segundos, tranquilo? Então, na letra B, eu tenho que a velocidade média no intervalo de 5 até 13 segundos, tá? Vai ser igual a ΔS sobre ΔT, tranquilo? A sua medida final menos a inicial, tá? Espaço final menos o espaço inicial me dá o ΔS, tá? Tempo final menos o tempo inicial me dá o ΔT. Substituindo os valores, no intervalo de 5 a 13, eu tenho que meu espaço final é 750 metros, tranquilo? Menos o inicial, que nesse caso aqui é 350. Tá? Dividido entre tempo final menos o tempo inicial. Se o meu intervalo é de 5 a 13, eu tenho que meu tempo final é 13 e o meu inicial é 5. Tranquilo? Essa continha aí.
750, né? 750 menos 350 vai me dar 400, né? Beleza? Treze menos 5, 8. Tranquilo? 400 dividido por 8 vai me dar aí 50 metros por segundo, beleza? 400 dividido por 8, 50, não é isso? Eu tenho que a velocidade média no intervalo entre 5 e 13 segundos é 50 metros por segundo, tranquilo? Perceba que é a mesma velocidade, tá? Então a gente escolheu intervalos diferentes, tá? E nos deu aí uma velocidade igual, né? Uma velocidade constante, né? Ou seja, o móvel está com velocidade constante, caracteriza movimento uniforme. Mas vamos ver o que ele pede na letra C, tá? Letra C ele pergunta, o movimento é uniforme? E pergunta por quê, tá? Então aí a gente já respondeu, né, pessoal? O movimento é uniforme? É uniforme. Por quê? A resposta pode ser assim, ó. O móvel, ele percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Como assim? Ó. Se eu pego um intervalo entre 1 e 3, tá? O ΔT aqui ó, vai ser igual a 2 segundos, né? 3 menos 1, 2. Esse intervalo aqui, 2 segundos. E aqui ele vai percorrer um espaço de 100 metros. 150 para 250, né? O ΔS seria 250 menos 150, que daria 100 metros. Se você pegar um intervalo de tempo igual, você vai ver que ele vai percorrer a mesma distância. Por exemplo, de 5 até 7, também ele vai gastar 2 segundos. Então aqui ele vai percorrer 100 metros. Perceba que 350 para 450 é 100 metros. Se você pega um intervalo de 9 até 11, que também é 2 segundos, perceba que aqui também ele vai percorrer 100 metros. Tranquilo? Se você pega intervalo de tempo igual, tá, você vai perceber que ele vai percorrer o mesmo espaço. Isso caracteriza o movimento uniforme, tá? Se você pega de 1 até 5, ele vai percorrer aqui, ó, 200 metros. Tranquilo? No intervalo de tempo de 4 segundos. Se você pega de 5 até 9, também vai dar 4 segundos e aqui também vai percorrer 200 metros. Tranquilo? 350 para 550. Então perceba que ele vai percorrer aí distâncias iguais para intervalo de tempos iguais, tá? Isso caracteriza o movimento como uniforme, tá? O móvel percorre distâncias iguais para intervalos intervalo de tempo iguais. Perceba, pessoal, que ele já diz isso no enunciado, né? Olha, a resposta já está aqui, ó. Percorrendo distâncias iguais em intervalo de tempo iguais, beleza? Essa é a resposta da letra C, tranquilo? E na letra D, para terminar, ele pede o quê? Pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado no intervalo de tempo observado, beleza? A gente percebe que o nosso ΔS, beleza? Ou seja, o meu espaço final menos o inicial, ele vai ser o quê? Positivo, né? Maior que zero. Perceba aqui, ó, que com o decurso de tempo, né? O meu tempo aqui está aumentando, beleza? De 1, 3, 5, 7. Com o passar do tempo, o espaço também aumenta. 150, 250, 350 e assim sucessivamente, tá? Se eu faço a minha medida final menos a inicial, vai ser sempre positiva, né? Beleza? Por quê? Porque minha medida final vai ser sempre maior que a inicial. Então eu tenho que meu ΔS é positivo
consequentemente minha velocidade vai ser positiva, gerando um movimento progressivo. Tranquilo? Então, esse movimento é progressivo. Ah, professor, por que o ΔS positivo gera uma velocidade positiva? O que é a velocidade? Não é o ΔS sobre o ΔT? Eu tenho que o meu ΔT ele vai ser sempre positivo. Beleza? Não vai existir um ΔT negativo, né? O tempo não anda para trás. Beleza? Agora, o ΔS ele pode ser positivo ou negativo. Se esse ΔS aqui for positivo, eu vou ter um quociente, né? Um quociente de um número positivo dividido por um número positivo. Tá? Isso vai gerar uma resposta positiva. Tranquilo? Se eu tenho um quociente negativo dividido por um número positivo, isso vai me gerar um número negativo. Menos com mais vai dar menos, né? Mais com mais vai dar mais. Que é no nosso caso aqui, né? Se ele vai gerar um ΔS positivo, tranquilo? ΔS positivo, dividido por um ΔT também positivo, né? Eu tenho aqui um quociente de um número positivo por outro positivo, vai me gerar uma velocidade positiva, tá? Então o movimento é progressivo, beleza? Se meu ΔS fosse negativo, eu teria um quociente de um número negativo por outro positivo, mais com menos ia ser menos, né? Ou seja, ia gerar uma velocidade negativa e o movimento ia ser retrógrado, tá? Mas nesse caso aqui em tela, o movimento é progressivo. Tranquilo? Então, mais uma questãozinha bem simples aí, tá? De fixação da teoria. Beleza, pessoal? Seguimos, tá? Até a próxima, um abraço.